A fusão do DEM com o PSL vai impactar a candidatura do Ciro? Qual é a estratégia do Ciro caso o Bolsonaro vá até o fim? É isso que vamos falar nesse vídeo. Como muita gente que acompanha o Ciro já sabe, ele acha muito difícil que a CPI resultará no impeachment do Bolsonaro. Ciro Gomes luta nas ruas e pede para as pessoas irem às ruas nas manifestações do Fora Bolsonaro, para que os deputados escutem o recado da maioria e abram impeachment. Mas todos sabemos que não está sendo fácil. Muitos interesses estão segurando Bolsonaro no poder. Por este motivo, a estratégia do Ciro para 2022 está desenhada para justamente um cenário onde Bolsonaro vá até o fim. Eu tenho que chegar em abril, data em que os treinos livres vão acabar, porque o que está acontecendo hoje? Treino livre. Todo mundo tem um carrinho, entra na pista e vai lá testar. Ver se o pneu funciona, ver qual é a velocidade máxima, enfim, está tudo certo, a pista está livre, não tem nada. Em abril, só vai entrar ali agora para fazer os treinos já pronto, aqueles que estiverem filiados. Então vamos ver se o Moro está dentro, se o Moro está fora, se o Huck está dentro, se o Huck está fora, se o Datena está dentro, se o Datena está fora, se o Mandetta está dentro, se o Mandetta está fora, se o Eduardo Leite está dentro, se o Dória está fora. E são os treinos livres, está tudo certo, eu sou macaco velho do ramo, nunca me assustei com essas coisas que são sempre assim. Não é? Então, em abril, prazo final, quem está afiliado vai fazer o treino de apronto. Agora nós vamos começar a marcar os tempos para o grid de largada. Ali, nesse tempo, eu tenho que chegar consistentemente como o mais viável dos candidatos, que não é o Lula nem o Bolsonaro. Isto feito, os políticos vão olhar para mim, né, um pouco mais de objetividade e pragmatismo. Mas a minha agonia só vai acabar em julho do ano que vem, quando eu espero estar muito provavelmente passando o Bolsonaro, ou o Bolsonaro já terá anunciado que não participará das eleições, que é o meu palpite. As peças do tabuleiro político começaram a se mover já nesta semana. Ciro Gomes jantou com Datena, que neste momento está no PSL, que ontem se fundiu com o DEM. Nesse jantar ficou ainda mais nítido o que mostrei no vídeo de 2 semanas atrás. O Datena só vai continuar no PSL se ele for escolhido para ser o candidato à presidência do agora novo partido resultante da fusão do PSL com o DEM, chamado União Brasil. Caso contrário, é muito provável que saia do partido para ajudar na candidatura do Ciro. Antes de falar mais sobre a fusão do DEM com o PSL, vamos falar sobre o Dória ser o vice do Ciro Gomes. Essa possibilidade que foi espalhada pelo Rodrigo Maia em uma entrevista recente, na minha opinião, não vai acontecer. Primeiro porque o PSDB vai ter candidato próprio. E segundo porque as divergências de opinião sobre a economia são muito grandes. Além disso, não sabemos nem se o Dória vai continuar no PSDB em 2022, pelos motivos que o Ciro vai dizer agora. O Dória, se fosse pesquisado para governador, te daria hoje o 5º lugar nas pesquisas. E aparentemente quer cair para cima, quer ser candidato a presidente, mas está dramaticamente contestado no seu partido. Me dizem aos meus amigos, que não são poucos no PSDB, que o Eduardo Leite deve ganhar as prévias de novembro. Neste caso, o Dória fica no PSDB ou vai para o PMDB, onde todo mundo diz que ele já mandou o presidente da Câmara de São Paulo preparar o seu caminho. Existe também a possibilidade do PSDB apoiar uma candidatura do Moro, até porque defende o mesmo modelo econômico neoliberal. O próprio Dória já disse que abriria a mão para o Moro. Porém, isso é uma possibilidade ainda remota, porque é muito difícil o PSDB abrir mão de ter candidato. E outra coisa, não sabemos se o próprio Moro estará disposto a ser candidato, depois de ver que uma pesquisa revelou que ele está atrás do Lula e Bolsonaro em relação a quem melhor pode combater a corrupção. E todos sabemos que esta seria sua maior e talvez única bandeira forte numa disputa eleitoral. Agora vamos falar sobre a fusão do DEM com o PSL em si. O presidente do DEM, ACM Neto, em entrevista recente, disse que a fusão seria para tentar criar uma alternativa à polarização Lula-Bolsonaro. Na minha opinião, essa fusão pode ser poderosa na Câmara e no Congresso, mas para lançar um candidato viável à presidência, acho difícil. Ele usa como argumento o tamanho do partido em quantidade de deputados, recursos financeiros e tempo de TV. Mas é bom lembrar que um candidato pode ter apoio de vários partidos, muito mais recursos financeiros e tempo de TV que outros, e mesmo assim não ir muito longe.
como aconteceu com o Alckmin em 2018. Deixa que eu lhe diga uma coisa, eu perdi Fala. uma garrafa de vinho sem saber o preço, e era um vinho muito caro, eu não sabia, porque eu jamais imaginei que eu perderia, mas eu ganhei do Alckmin em São Paulo para presidente da República na eleição de 18. No final, eu acredito que essa fusão acabará apoiando algum candidato de outro partido. Acredito que no final, o que o Ciro Gomes disse no começo do vídeo vai acontecer. Se ele conseguir se firmar como o mais viável em julho, já passando Bolsonaro, ele vai acabar atraindo outros partidos. E quais seriam esses partidos que o Ciro está tentando atrair para uma aliança? O que é que eu estou fazendo de coerência com isso? Eu estou fazendo uma aposta numa aliança de centro-esquerda, cujo desenho pragmático é desejo. Eu quero juntar o PSB, a Rede é o partido da Marina, o PSB é o partido que era do Eduardo Campos, o PV do Pena, o Cidadania, que é dirigido pelo Roberto Freire, e o PDT, que é o meu partido, com um pedaço da centro-direita. O DEM, que é presidido pelo ACM Neto, e o PSD, que é presidido nacionalmente pelo Gilberto Kassab. Será que eu vou conseguir essa proeza? Deus é quem sabe, mas aqui está o meu plano. Falando em aliança, em abril a máscara do Lula vai cair e o PSOL verá a face do escorpião. O Lula engana o Boulos de que vai apoiar o Boulos para presidente, por isso o PSOL se alinha ao PT, mas ao mesmo tempo estimula o Haddad a manter a candidatura e vai agora fazer um itinerário no interior de São Paulo com o Haddad. Então, o Lula, em certo momento, vai ser pego na mentira, ou por um ou por outro grupo. Ele pensa que continua sendo aquele encantador de serpente, maior vendedor de ilusões da história brasileira. Como é que ele vai fazer? Daqui a pouco, abril, ele vai dizer se o Haddad é candidato ou Boulos. E quem vai ficar com um e com o outro, ou isso vai ficar impune? Falando em alianças do Lula, ontem ele jantou com velhas raposas do PMDB. Eunice Oliveira, que ganhou R$1 bilhão da Petrobras dos governos do PT, Edson Lobão e Romero Jucá. Outras raposas preferiram nem aparecer, que foi o caso do Sarney e Renan Calheiros. Enquanto isso, do lado de fora, manifestantes petistas criticaram o jantar com faixas que diziam: "Tá fazendo o que com essa gente, Lula? Lula, assina o impeachment e vem pra rua." Parece que ainda existe alguma vida inteligente na militância petista. Esse é o cenário político atual. Mês que vem ficará mais definido como serão as eleições do ano que vem. Porém, a definição só começa realmente em abril. Até lá é tudo só especulação. E temos que continuar ajudando o Ciro a crescer cada vez mais, porque é o único com projeto de país. Ou então continuaremos a ver o Brasil nesse desastre atual e nesse ciclo vicioso que nos impede de sermos uma nação desenvolvida e forte.